Queremos saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que Deus nos tenha abençoado com toda sorte de bênção em todo este dia que Ele fez. E nos alegramos quando ouvimos cânticos que exaltam a Sua majestade e a Sua glória, a glória que é devida a todos os povos da terra. Quando estamos na casa do Senhor, devemos nos deleitar em cada parte do culto, nas orações, nos cânticos e hinos espirituais, na leitura da palavra e também na exposição dela. E um dos elementos que também faz parte do culto é exatamente o momento da comunhão dos santos, a ceia do Senhor. E nós sabemos que a ceia do Senhor nos traz a memória do sacrifício de Cristo pela sua igreja. Amados, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, se você puder ficar em pé só mais um instante, na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 12, um texto que é muito conhecido de todos nós. E é um momento bastante propício para esse instante que estamos vivenciando em nosso país, esse momento dessa festa da carne, o carnaval. E eu quero compartilhar um pouco que Paulo fala sobre uma vida transformada e dirigida pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12. Eu quero ler apenas o verso 2 desse texto, que tem como título A Nova Vida. E o verso 2, o apóstolo Paulo, de forma muito clara, ele expõe para o seu povo a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Romanos 12, verso 2. Todos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, só mais um instante, e vamos falar com o Senhor em oração. Eterno Deus, te louvamos pela tua palavra que foi lida, te louvamos pelos cânticos que exaltam o teu nome, os cânticos que quando eles são cantados em contrição, em profunda atenção à tua palavra e que exaltam o teu nome, é como que orar 2 vezes mais, é como que chegar aos céus através de cânticos que apontam para a glória de Deus, para o teu louvor. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o teu Espírito Santo nos use como instrumento. Nada posso falar de mim mesmo, se do alto não for revestido da tua graça. Ó Deus, que a tua igreja seja edificada, que o teu nome seja glorificado e que possamos crescer e que possamos, ó Deus, crescer na tua palavra, no conhecimento dela e que ela faça mudança em nossa vida, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas o que o Senhor nos chama é para sermos praticantes desse evangelho que tem que transformar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmão, poder se sentar, queridos. Eu quero compartilhar sobre vidas transformadas. Estamos aí nesse período da festa da carne, do carnaval, onde é notório que o nosso país ele fica parado de dezembro, logo depois ali do Réveillon, no final do ano, até o período do carnaval, e nada se acontece, nada se faz até que essa festa aí ela se concretize. Parece que em todas as instâncias da nossa sociedade ficamos meio que parados a despeito dessa situação. E ela incomoda muitos de nós. E o texto que nós lemos aqui no verso 2 da Epístola de Paulo aos Romanos é algo que nos faz chamar a atenção do povo de Deus, o povo que foi regenerado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E nós sabemos que a Epístola de Paulo, de forma bem breve, nós sabemos que ela é a epístola mais importante e mais proeminente, não apenas do apóstolo Paulo, como com toda segurança, segundo os historiadores e teólogos, esse de fato é o livro que tem o maior arcabouço doutrinário. Nós temos falado isso para os irmãos. Alguém já disse, um dos reformadores, não me lembro bem quem, mas disse que se nós fizermos o estudo exaustivo da Epístola de Romanos, que são apenas 16 capítulos, teremos uma compreensão doutrinária geral, como que Paulo, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma compreensão geral de todo o propósito de Deus para a vida do seu povo.
Nós sabemos que todo o arcabouço doutrinário e teológico, ele não se sintetiza apenas no NT, no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus. Como nós mesmos proferimos, toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento é palavra de Deus para edificação e para a condução do povo. Nós sabemos que nós não somos regidos pelas leis cerimoniais ou pelas leis civis do povo de Israel, mas a lei moral de Deus em todo tempo e todo momento da história do povo de Deus, ela deve ser examinada, estudada e praticada. E meus irmãos, nós então entendemos que o apóstolo Paulo, quando estava encerrando a sua carta, nós estamos aqui no capítulo 12, faltando apenas mais 4 capítulos para encerrar a exposição dela. Depois de tratar de todas as questões teológicas e doutrinárias, o apóstolo Paulo vem falar algo muito importante aqui no capítulo 12. Ele quer fazer uma aplicação para os romanos. O contexto que encontramos aqui dessa epístola, nós sabemos que Paulo não está em Roma, sabemos que a igreja que estabelecida lá em Roma não foi começada por nenhum dos apóstolos. Há-se alguns rumores daquele momento do Pentecostes, de pessoas que foram alcançadas e ali começaram a igreja, uma comunidade pregando o evangelho. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, mesmo não estando lá, usado por Deus, através do seu Espírito Santo, ele encaminha esta carta para a condução daquela igreja nascente. E a igreja de Roma, que Roma era a cidade mais imponente da época, nós temos aqui, só na capital romana, mais de 1 milhão de pessoas. Diz que pelo menos aqui, uma boa quantidade de pessoas aqui tem judeus, judeus misturados ali com os gentios. E esses irmãos aqui que foram alcançados pela graça, eles estabelecem a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vem trazer a palavra de Deus, e nesse capítulo 12, preparando aqueles irmãos em um contexto de muito misticismo, de muita mistura e de muitos deuses pagãos que ali existia. E aqui, quando Paulo fala sobre, no verso 1, rogando a Deus, ele usa o termo do grego parakaleo, essa intercessão e ao mesmo tempo autoritária de Deus, rogando para que os irmãos não se deixem levar pelas impurezas, pelo Deus pagão, do qual é o Deus da promiscuidade, o Deus Baco aqui, que era adorado, que as pessoas faziam sacrifícios do seu próprio corpo, como que para adorar esse Deus. E por isso que Paulo diz, ele rogando a Deus, ele usando aqui esse termo de autoridade e súplica a Deus, para que os irmãos apenas ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo aos irmãos para que eles não se deixem levar por essas adorações desses falsos deuses, para que eles não se deixem levar por esse tipo de culto estranho. E o apóstolo Paulo diz que os irmãos devem apresentar a Deus como o sacrifício vivo, santo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele faz uma aplicação dessas verdades, olhando o cenário de Roma, olhando o cenário, podemos assim atualizar e contextualizar, um cenário do mundo do qual nós vivemos. O mundo do qual nós vivemos está uma sociedade decadente, uma sociedade promíscua, uma sociedade que os seus valores estão distorcidos por uma ética que não tem mais valores absolutos, tudo é relativizado. Hernando Dias Lopes diz que a sociedade dos nossos dias está numa ética flácida, uma ética frouxa, ou seja, não temos parâmetros. E as escrituras é o parâmetro para o povo de Deus. Inclusive na capa do boletim, uma mensagem, qual a vontade de Deus para a sua vida? Exatamente esse texto mostrando que a vontade de Deus se encontra nas escrituras. A vontade de Deus está revelada para o povo do Senhor, mas é necessário que nós venhamos a ler a Bíblia. É necessário que o povo de Deus invista. Tem algumas pessoas que usam o termo gastar, eu prefiro usar o termo investir tempo na oração, na leitura da palavra. Se nós não aprendermos, irmãos, na escola das escrituras do Espírito Santo, jamais sairemos de uma vida que muitas vezes desagrada a Deus. Muita gente, o povo de Deus peca por desconhecer a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 12 vem exatamente expor a necessidade da igreja estar pautada pelas escrituras, pelos oráculos de Deus. E aqui as situações onde a sociedade muitas vezes do nosso tempo, assim como em Roma, aplaude aquilo que Deus reprova, do mesmo jeito que reprova aquilo que Deus afirma como verdade absoluta para que o seu povo possa seguir.
Essa sociedade dos nossos dias, irmãos, estão rendidas aos pecados e aos desejos imediatos. Nós sabemos que a festa do carnaval, ela tem induzido muitas pessoas à sensualidade, muitas pessoas que se despem das suas vestes, apresentando seus corpos de forma imoral, né? De forma à promiscuidade, de forma à sensualidade. E nós sabemos que esse é o momento onde a sociedade se corrompe. E eu, passando pelas ruas, ouvi alguém dizendo assim: olha, estamos agora no período de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas não temem a Deus, onde as pessoas se corrompem e se deixam corromper, achando que tudo isso é algo normal. Mas aqui estamos diante de uma sociedade governada pela ganância, pela avareza, pela iniquidade, pela promiscuidade. E a palavra de Deus nos aponta qual é o caminho que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, ratificando aqui, ele diz: não vos conformeis com este século, não se deixe levar pelos rudimentos desse mundo, do qual o Deus desse mundo tem cegado o entendimento de muitos. E o texto de Romanos exatamente fala como é que o cristão deve se comportar neste mundo, como nós devemos seguir os passos. Então, o que nós entendemos de forma básica é que nós não podemos nos afastar da ortodoxia, do ensino, do conhecimento da palavra, porque a ortodoxia nos ensina e nos aponta para a vontade de Deus, ao mesmo tempo que esse conhecimento de Deus nos leva à ortopraxia, à prática da verdade, à prática da santa Escritura. Deus nos chama para ser um povo zeloso e de boas obras, não apenas ouvintes, não apenas achando bonito as verdades de Deus, mas que elas possam fazer reais em nossa vida, elas possam nos transformar a ponto de sermos de fato filhos e filhas de Deus. Então, irmãos, depois de expor aqui, o apóstolo Paulo começa, nós sabemos que a carta aos Romanos, ela é rica em todo o conhecimento da vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre justificação pela fé no início dos capítulos, e depois aqui, de forma muito prática, ele mostra como o cristão, como aquele que foi alcançado pela graça, deve viver nesse mundo, aquele que foi regenerado por Deus. Irmãos, nós não podemos andar como que uma vida meio que dupla entre o sagrado e entre o profano. A igreja do Senhor é uma igreja que deve viver em santidade, é uma igreja que deve pedir a Deus misericórdia todos os dias, a começar de mim. Eu preciso olhar para a minha natureza, olhando para mim bem de perto, eu vejo quantas falhas e quanto há necessidade de sermos transformados diariamente pelo poder da palavra de Deus. E baseado aqui nas misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo mostra que devemos oferecer a Deus um culto racional, que é um culto de uma mente, de uma vida transformada. O verso 1 desse capítulo, o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, por sacrifício santo e por sacrifício agradável, que é o vosso culto racional. A Deus, irmãos, quando adoramos, devemos adorar com entendimento, compreendendo a instrução do Espírito Santo. O culto que devemos oferecer a Deus é um culto com ordem e decência, prestando atenção em toda a lei do Senhor, em todas as suas ordenanças, para que essa palavra de Deus faça morada em nosso coração. Foi isso que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos no seu coração, o coração e mente, ou seja, guardado dentro de si, ele não peca, ele não vive na prática do pecado. O pecado é apenas um acidente. Não significa que aqui, irmãos, estamos dizendo que nós somos impecáveis, que nós não falhamos. O que eu sempre reafirmo é que devemos ter sempre a necessidade de examinar a palavra, meditando nela, e a palavra de Deus vai nos purificando, vai nos limpando, vai transformando-nos à semelhança do seu Filho. Porque o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra foi imprimir a vontade de Deus na sua própria vida. Nós olhamos para Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como modelo do qual o Senhor deseja que sejamos. Nós somos pequenos cristos, devemos viver uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida que frutifique frutos de justiça. Assim Paulo, irmão, insta aos servos de Deus em Roma a apresentar os seus corpos exatamente como sacrifício vivo. E nós precisamos entender que o sacrifício vivo aqui é porque os sacerdotes ofereciam um animal, e aquele animal ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido. E o sacrifício que Paulo está exemplificando aqui para a igreja não é mais de um animal morto, mas é da nossa própria vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a nossa vida deve ser uma vida pautada. Santo significa totalmente separado de toda impiedade.
Aquilo que o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda, antes o seu prazer está na lei. Ele medita, ele conhece, ele segue a instrução do Senhor. Por isso que ele é feliz, por isso que ele é mais do que bem-aventurado, ele é muito mais do que feliz, porque a felicidade, irmão, não se encontra nas coisas desse século, desse mundo, porque tudo aqui nós conhecemos em parte, a felicidade em parte, a alegria em parte, mas nós almejamos algo maior, a vinda do nosso Senhor. A igreja precisa estar preparada, assim como Jesus contou a parábola das 10 virgens, umas eram nécias e outras estavam prontas, aguardando a volta do Senhor. Assim a noiva é a igreja, aguardando a vinda do noivo, e a igreja precisa estar preparada, e esse preparo significa uma igreja que conhece a Deus e anda nos seus caminhos. Nós não podemos brincar de cristãos, porque santo é exatamente isso, quando Paulo diz, vocês apresentem seu corpo como sacrifício santo, totalmente separado da impiedade, agradável, porque Deus é puro, e Deus é santo, e Deus espera que o seu povo viva uma vida de piedade, uma vida de graça, uma vida regrada pelas coisas que são puras. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará em luz. Porém, se houver trevas em teus olhos, ou com trevas serão a tua vida. A nossa vida, irmãos, pela misericórdia e graça de Deus, deve ser sempre regrada pela sua palavra. E ele diz também, nosso culto deve ser santo, agradável a Deus, para que o Senhor seja louvado. Paulo sempre relaciona a doutrina com o dever. Doutrina e dever, eu conheço a palavra e devo praticar a palavra. Ao mesmo tempo que ele também relaciona fé com conduta. Aquilo que eu creio, eu devo viver. Como Paulo disse a Timóteo, torna-te exemplo, modelo, typos, no grego significa exemplo dos santos aqui na terra. Em palavra, em procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, em todos os valores essenciais da vida cristã. Porque nós podemos ter uma vestimenta de crente, uma linguagem evangelical de crente na igreja, um comportamento muito que bem aprovado socialmente e talvez eclesiasticamente pelos irmãos, mas o Senhor conhece o nosso coração e é dele que nós daremos contas ao Senhor. E o apóstolo Paulo, quando roga aos irmãos aqui, intercedendo a Deus, esse paracaléu, esse rogar, significa uma súplica com autoridade diante de Deus. Irmãos, eu rogo-vos que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Estamos aqui adorando a Deus em espírito e verdade, se nós adoramos com sinceridade. Estamos aqui com o propósito de invocar o nome do Senhor, de louvá-lo pela sua glória. Essa é a vontade do Senhor. A vontade de nosso Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, é que seja um povo que se reúna com o propósito da glória de Deus, irmãos. E a glória de Deus só pode ser vista quando nós buscamos uma vida de consagração, uma vida de quebrantamento, uma vida de humilhação diante do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas. Meus irmãos, o apóstolo diz em Romanos capítulo 6, verso 1, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Mortos para o pecado significa que nós não buscamos mais a vida da natureza do velho homem, que cada dia mais se corrompem. Meus irmãos, os prazeres desse mundo são momentâneos. Os prazeres imediatos que as pessoas buscam é apenas aquilo que satisfaz a si mesmo. Nós precisamos viver para a glória de Deus, como Paulo diz aos Coríntios. Tudo que fizermos nessa vida deve redundar na glória do Senhor. Os nossos dias aqui na terra são contados. Na verdade, nós não sabemos quantos dias nós temos ainda, mas enquanto viver, devemos viver para a glória de Deus. Devemos exaltar o nome do Senhor, porque essa vida que Deus nos colocou nesse mundo, irmãos, olha, tudo quanto Deus fez é bom. Quando você contempla todas as coisas que Deus fez e quando você se utiliza delas, como é maravilhoso. E tudo isso aqui está corrompido por causa do pecado, e tudo isso aqui é apenas em parte. Imagine o novo céu e a nova terra que nos aguarda. É você poder maximizar, é você poder superlativizar o que você conhece aqui de bom, o que você conhece aqui de agradável, de maravilhoso. Irmãos, o céu é infinitamente melhor do que esse mundo que jaz do maligno. Esse mundo que por consequência do pecado ficou nessa condição de corrupção, de morte e de sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, falando aos irmãos de Roma, ele mostra que o desafio do cristão é viver em santidade.
consagrando a sua vida a Deus. O desafio da minha vida e da sua vida, irmãos, é nos espelharmos em Cristo. A igreja precisa voltar às Escrituras, a igreja precisa voltar a meditar na palavra, a examinar, como disse Paulo em João 5,39, se eu não me engano, ou é 6,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar significa exame, estudo, meditação diária da palavra de Deus. Muitas vezes pessoas dizem: eu tenho orado tanto a Deus e Deus não tem respondido. Eu tenho, buscado tanto a presença do Senhor e as coisas não têm acontecido em minha vida. Talvez eu não tenha feito de forma aquilo que agrade a Deus. Porque Jesus lá em Mateus capítulo 7 diz que nós devemos pedir, devemos bater e procurar, e dar-se-vos-á. Porque o Senhor ouve a oração do justo. Muito pode a oração do justo. O Senhor ouve, o Senhor está... diariamente o Senhor acompanha os nossos passos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os justos. Deus conhece os passos daqueles que andam de forma íntegra com Ele. E nós precisamos andar em integridade, precisamos viver em santidade, não viver numa dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular, não andando segundo os costumes da época. Irmãos, a igreja não deve seguir a cultura do mundo. A igreja, a cultura não deve escravizar a igreja ou pautar, ou a sociedade, aquilo que a palavra de Deus rege. A cultura e a sociedade deve ser pautada pela palavra. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras. Eu não posso me deixar levar pelos valores desse século, da sociedade, das vãs filosofias. Eu devo conhecer a vontade de Deus. Eu não posso flexibilizar a palavra do Senhor. A vontade de Deus, os seus preceitos, as suas normas estão todas reveladas nas Escrituras. O grande problema é que a igreja desconhece, o grande problema é que a igreja não conhece a vontade de Deus, porque não conhece a Deus. E nós só podemos conhecer a esse Deus que fala conosco e se relaciona com o seu povo quando nós investimos tempo na leitura diária das Escrituras. De uma vida santa, irmãos, nós temos que ter tempo para investir em uma vida de consagração. A igreja da Coreia do Sul, o último reavivamento que temos de fato histórico, recentemente houve lá. E é uma igreja que ora, é uma igreja que estuda, é uma igreja que cresce em espiritualidade e em número, porque o povo ora, porque o povo clama, porque o povo se humilha diante de Deus. É necessário que haja quebrantamento. O conceito que Paulo ensina aqui sobre santificação é uma nova vida em Cristo. Nos capítulos de 1 a 11, o apóstolo abordou o sacrifício de Cristo que fez por nós na cruz, apontando a misericórdia de Deus pelo seu povo. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo aqui vai mostrar o sacrifício que devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo se deu por mim e por você, Cristo sofreu de forma agonizante, humilhante, maldita, a morte naquela cruz, por um povo que o abandonou, por um povo que era seu inimigo. E Jesus intercede pelos seus, por todos aqueles que Deus o deu antes da fundação do mundo. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Ele intercede por nós todos os dias. O Senhor Jesus está conosco, ao nosso lado, como aquele que é o nosso advogado. E nós precisamos, aqui Paulo fala exatamente desse sacrifício que eu e você devemos oferecer a Deus como uma vida consagrada, santa, uma vida que se humilha diante de Deus, se quebranta aos seus pés. O apóstolo Paulo aqui passa da teologia para a vida, do ensino para o dever, exemplificando o que disse o comentarista F.F. Bruce em seus escritos. Ele diz assim: a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida, mas tudo que a Bíblia ensina é para ser praticada. Todo o conhecimento que Deus deixou, toda a sua revelação especial, irmãos, é para que a igreja cresça, é para que a igreja desenvolva, é para que a igreja tenha maturidade espiritual, é para que a igreja glorifique a Deus com a vida transformada. A oração de Paulo aqui, os irmãos aqui, eles tenham sua mente transformada, é que eles possam não se conformar com este mundo, mas que eles sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. E lembrando aquele texto que eu sempre gosto de falar em Romanos 2, verso 13, os simples ouvintes não são justos, aqueles que apenas ouvem a palavra, acham bonito, encantadora, belíssima, mas os praticantes, como também apontando uma inferência para Tiago, no capítulo 2, ele diz: olha, a fé sem obras é morta.
A igreja precisa ter fé, e essa fé é exemplificada em boas obras, obras de justiça, de piedade, de misericórdia. Nós devemos ter amor uns com os outros, devemos perdoar uns aos outros, devemos praticar o amor de forma real e verdadeira. O amor se apresenta através da pregação do Evangelho, através da disposição de estar orando para que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo, a disposição de colocarmos na condição de estar na frente da igreja, de ir nas ruas, de falar que Jesus Cristo é o seu Senhor, de distribuir folhetos, de orar por aqueles que estão lá fora. Irmãos, nós precisamos nos desprender, sair das quatro paredes e proclamar o Evangelho. Porque no final do livro de Mateus, o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Mas tem muita gente apenas ouvindo o Evangelho. Tem muita gente apenas com braços cruzados, gostando ou não da exposição, mas não tem colocado as mãos no arado. Muitos não têm se colocado à disposição, irmãos, de sequer estar orando. Quantos missionários estão espalhando pela terra? Homens e mulheres, famílias inteiras pregando o Evangelho, em lugares hostis, em lugares a sua própria vida está em jogo, mas eles estão ali porque o Espírito Santo os impeliu para isso. A igreja dos nossos dias tem estado acomodada no banco da igreja, apenas querendo ouvir uma boa mensagem. Mas Deus nos chama para nos despertar do sono, para que possamos compreender as Escrituras, para que possamos investir tempo na meditação, e todas as vezes que eu leio a palavra, ela purifica o meu coração, ela transforma a minha vida. É isso que Paulo está dizendo aos romanos, mostrando a misericórdia de Deus, de uma vez por todas, que deve ser uma entrega definitiva da nossa vida diante do Senhor. O sacrifício que o apóstolo Paulo diz como sacrifício vivo, em contraste aos antigos sacrifícios que era feito. A nossa vida deve estar diante de Deus como uma vida consagrada. Santo significa exatamente isso, consagração. Uma vida separada, uma vida reservada para o serviço de Deus. O Senhor não quer que você faça sacrifícios de subir um morro, de carregar alguma coisa na cabeça ou de fazer qualquer outra coisa. Ele quer um coração quebrantado aos seus pés. Ele quer um coração sincero, como Jesus disse, aquela mulher, né? Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Corações sinceros, verdadeiros, porque estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Deus conhece seu coração. Deus sabe de tudo que passa na sua vida e se os seus passos são aprovados ou reprovados diante de Deus. Você pode ter a aprovação dos homens aqui na terra, você pode ter a aprovação da igreja aqui na terra, de toda autoridade que houver aqui na terra, mas nada disso lhe garantirá o céu se você não for aprovado pela graça e pela misericórdia de Deus, se você não estiver pautado na verdade santa, porque Jesus vai dizer que tudo aquilo que você faz não passa de trapos de imundícia. Ele vai dizer que não reconhece você no dia que se encontrar com Ele. Ele vai dizer que você não passa de um sepulcro caiado. O Senhor quer que sejamos verdadeiros homens e mulheres valorosos, que se encham do Espírito, e não de contendas, e não de brigas e de intrigas, mas homens e mulheres que de fato observam na palavra, ela que nos transforma, ela que nos purifica, ela que nos conduz para uma vida que glorifica a Deus. Se nós lêssemos mais a Bíblia e orássemos mais e fizéssemos a vontade do Senhor, certamente menos problemas teríamos. Certamente não olharemos para, aquilo que nós muitas vezes enxergamos defeito nos outros, mas quando olhamos para o Senhor, Ele mostra a nossa própria realidade, a nossa própria pequenez. O apóstolo Paulo diz que devemos oferecer a Deus um culto em espírito e em verdade, de um sacrifício vivo, santo. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, devemos glorificar a Deus com a nossa vida rendida aos seus pés. Quando nossos ouvidos se deleitam no que é puro, quando nossas mãos praticam o que é reto, quando nossos pés cameiam por veredas da justiça, isso agrada ao Senhor, isso alegra ao santo de Deus. É isso que Jesus espera encontrar, um povo santo, um povo que, se aproprie da verdade de Deus como verdade plena e absoluta para a sua vida. E não viva no relativismo de tantos conceitos, mas que se examine a palavra para que viva por ela. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui há duas palavras que regem esse texto. Não podemos nos conformar e precisamos ser transformados.
A nossa mente não pode se conformar com as coisas desse mundo, vivermos alienados, mas devemos ser transformados. E essa transformação não é algo que eu posso dizer, agora eu serei mudado, agora eu farei algo. Não, é algo que eu devo clamar aos céus, que o Espírito Santo de Deus mude o meu coração, que Ele mude o meu entendimento, que Ele abra os meus olhos, para que eu possa ver a glória de Deus, para que eu possa manifestar a glória de Deus com uma vida santa, reta, temente, com uma vida à total disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te servir, para te adorar. A forma, irmãos, que o mundo tem a apresentar desse relativismo moral é exatamente, eles não têm os parâmetros das Escrituras, não têm a verdade de Deus como suficiente para a sua vida. Os crentes aqui são exortados a viverem de forma harmônica com a vontade de Deus, em oposição a este século presente, a este mundo, do qual o próprio João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ali ele mostra a verdade de Deus. Interessante que aqueles 3 primeiros capítulos que relatam ali exatamente o exemplo daquelas 7 igrejas do Apocalipse, ali aquelas igrejas representam as igrejas de todas as épocas, em todos os tempos. Ali nos encontramos em uma daquelas igrejas e aquela verdade anunciada, ela anuncia durante toda a história da igreja. O Senhor conhece as obras da igreja, o Senhor conhece porque Ele passa no meio da igreja, porque Ele conhece aqueles que o adoram em espírito, aqueles que têm os seus corações quebrantados diante do seu altar. Nós não podemos, irmãos, adotar esse padrão transitório deste século e viver por ele. Não podemos nos conformar. Outro comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados, alienados, seguindo os passos. Mas se é Deus que controla a nossa maneira de pensar, então nós somos transformados. E é isso que Paulo inculca na mente dos irmãos, que eles não vos sejam conformados com esse século, mas eles sejam transformados pela renovação da mente, pela habitação do Espírito Santo, pela condução do Espírito Santo na vida do seu povo. Porque sempre que o Espírito de Deus conduz a sua igreja, ela se apresenta como uma igreja piedosa, misericordiosa, uma igreja santa, uma igreja que ama, uma igreja que sabe o seu papel de servos, estão sempre prontos a servir. A exortação apostólica aos crentes, irmãos, para não seguirem modismos e invencionices que não são baseadas nas santas escrituras. Portanto, isso tudo que tem surgido de formas, inovações doutrinárias e o vento de coisas que tem inventado, não passam de fogo estranho, do qual o Senhor abomina. Porque tudo quanto devemos oferecer a Deus está pautado na sua verdade. Os elementos, a essência do culto ao Senhor não pode ser diferente do que a própria palavra preceitua. Então o apóstolo diz que devemos rejeitar tudo aquilo que é contrário à Escritura. E para isso devemos observá-la, conhecê-la, examiná-la, para que a nossa fé não seja subjetiva, uma espiritualidade subjetiva, de dúvidas e de todo o caminho leva a Deus e outras coisas que, sabe, nós temos ouvido. Mas só existe um caminho que leva a Deus e esse caminho é Jesus. E no caminho de Jesus não existe subterfúgio. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e devemos seguir por Ele. E o caminho que o Senhor apresenta se encontra nas Escrituras. Uma vida pautada na verdade santa. Porque nos nossos dias há muita ênfase sobre experiências sobrenaturais, mas não tem se dado ênfase sobre uma vida santa, de arrependimento, de confissão de pecados, de submissão à sua palavra e à sua verdade. A base do culto racional, irmãos, a Deus, o apóstolo diz aqui que são as suas misericórdias. A oferta do culto racional a Deus é oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa vida deve ser um sacrifício no altar do Senhor. Sabe, aquilo que eu venho oferecer a Deus no altar deve ser uma vida repleta da misericórdia de Deus, repleta da transformação do alto, que me transforma a cada dia. É uma oferta diária. O modo do culto racional, irmãos, a Deus ele deve sempre rejeitar o padrão deste mundo, deste século. Devemos conhecer a verdade, submeter-se ao Espírito Santo, ter uma mente transformada. Só assim poderemos compreender a vontade do Senhor. Meus irmãos, o sacrifício
O sacrifício aqui, o que o apóstolo diz, é um sacrifício constante, de uma vida dedicada ao Senhor, aos seus pés. A transformação nunca, jamais virá de quem quer que seja aqui na terra, sempre vem do Espírito Santo que transforma o coração e a vida do povo de Deus. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que o apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos transformados de glória em glória, exatamente mostrando para sermos semelhante à imagem de Cristo. As palavras de Paulo, quando ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo, olha, eu tenho conhecido a vontade de Deus, eu tenho conhecido a verdade de Deus, a sua lei, e nela eu tenho vivido. E por isso que eu aponto a minha vida como testemunho, a minha vida como exemplo, e com responsabilidade tinha um apóstolo, dizer de sede meus imitadores, porque eu sigo os passos de Cristo. E Cristo, quando esteve aqui na terra, ele não apenas falou como tendo autoridade, mas ele demonstrava em sua vida uma vida de santidade, de piedade, de justiça. Ele era o servo fiel. O Senhor Jesus nunca se colocou como autoridade, como aquele que tudo sabia e tudo podia, mas ele colocava-se como servo humilde do Senhor. E essa foi a última lição antes dele ser crucificado, antes dele ser preso pelos homens. Ele deu uma lição de humildade para os seus apóstolos, lavando os pés de cada um deles, dizendo, olha, assim como eu vos fiz, vocês também devem fazer uns aos outros. A igreja precisa não perder a essência do amor. É exatamente essa a mensagem da igreja de Éfeso em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor significa esquecermos e buscar a face de Deus e de se humilhar diante dele e clamar a Ele por misericórdia. A igreja precisa voltar, a igreja precisa se humilhar diante do Senhor, irmãos, e a vontade de Deus é que possamos crescer em todo o conhecimento da sua graça. Por isso que Paulo diz, para que cheguemos e sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo, nosso Senhor, e somente pela obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, diz o apóstolo, pelas misericórdias de Deus, não vivam conforme os padrões deste mundo. E ele diz, mas deixem que Deus os transforme através da sua palavra. Parafraseando aqui, é exatamente essa vontade de Deus, sermos conduzidos pela sua palavra santa. E assim vocês vão conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Busque encontrar-se com o Senhor todos os dias. Sabe, marque um encontro com Deus. Tenha um momento a sós com o Senhor. E Ele responderá a tua oração. E Ele te abençoará os teus passos. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. E Deus abençoa todos aqueles que temem a Ele, todos aqueles que andam com Ele. Assim como aquele homem que diz o próprio Deus, homem íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. Ele andava com Deus. Há dois personagens que dizem que andava com Deus e não era porque Deus o tomou para si, porque Deus amava o relacionamento daqueles irmãos com ele. Observe o procedimento e a vida de Daniel, de José do Egito e de tantos outros personagens que eram homens que temiam a Deus e viviam para a sua glória. E é isso que eu e você não somos diferentes desses personagens que encontramos nas Escrituras. Precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir, Senhor, transforma a minha vida, muda o meu coração, para que eu e você possamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque conhecer a vontade de Deus, irmãos, é apenas resultado de uma vida consagrada aos seus pés, de uma vida quedada. Hoje pela manhã, o reverendo Silas Dias, que esteve pregando, ele trazendo o texto de Lucas, mostrando a vida de Marta e Maria, aquelas irmãs. E quando Jesus chega na casa, Marta estava tão preocupada porque Maria estava quedada aos pés de Jesus e ela tinha que fazer tudo. E Jesus disse para ela, para espanto, olha, Marta, Marta, Maria escolheu. Ela escolheu o melhor, ela estar aos meus pés. Ela decidiu ouvir a minha voz, ela decidiu ficar comigo, ela decidiu estar na minha presença. Isso não vai ser retirado. Meus irmãos, nós temos muitas coisas a fazer durante a semana, aos meses e nesse ano 2020. E quando nós olhamos a nossa agenda, é tão corrida que nós não temos tempo sequer para conversar em casa com a esposa, com os filhos.
Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos entender que, como Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa vida consagrada aos pés do Senhor. Muito pode a oração do justo. Precisamos ter uma vida de consagração a Deus. E é no dia de hoje, não espere daqui a um ano, daqui a 6 meses, porque eu tenho que terminar o meu curso de mestrado, doutorado, eu tenho que terminar um trabalho, sabe, eu não tenho tempo agora, irmãos, o dia de hoje. O Senhor nos chama para uma vida de santidade, de consagração, orando pela nossa nação, orando pela nossa família, orando pela nossa igreja, orando pela nossa própria vida, para que o Senhor nos faça conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe a sermos homens e mulheres consagrados, homens e mulheres santos, que Deus tem prazer e Deus se deleita conhecendo o bom servo e a boa serva que anda nos seus caminhos. Irmãos, a Deus seja toda a glória e que o Senhor nos ajude a viver para a sua glória.